Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver aí. E agora vamos a mais um momento de pregação na presença de Deus. Que nós possamos, assim, ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, né? A palavra está hoje na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1. Versículos... Estou ficando cego, gente. Cada vez mais, quanto mais velho, vai ficando mais cego. 6... 7 e 8. 6 e 7 ou 7 e 8? Acho que é o 6 e 7. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 1, 6 e 7. Isso mesmo. Olha que Paulo diz a Timóteo, Deus quer falar para nós hoje. Timóteo é um servo, um discípulo de Paulo. E aqui Paulo escreve uma carta para ele, chamando a atenção. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ficar atentos àquilo que Deus tem a nos dizer hoje. Que Deus tem maravilhas a fazer na nossa vida. Vejamos, irmãos. Então, Timóteo, por esse motivo, eu vos exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebesse pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não vos deu o espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Essa palavra você até decora, né? Por isso, eu vos exorto que reaviveis a chama do dom de Deus que recebesse pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. Deus está falando isso para nós hoje. Paulo falava para Timóteo, para o seu discípulo, e Deus fala para nós. Ele fala, Deus não te deu um espírito de timidez. Então por que você é tímido? Por que você é tímida? O Senhor está te chamando para a obra. Ele respeita o seu tempo, o seu momento, o seu sim, o seu não. O seu talvez não. Porque o talvez é mais ou menos. Deus, Ele quer fazer a obra acontecer na nossa vida. Deus quer transformar o nosso coração. Mas para isso, a gente tem que ter a coragem de buscar a Deus de todo o nosso coração. Como está sendo a tua vida? Como está sendo a tua busca diante do Senhor? Abra teu coração, pergunte a Deus, coloca na presença do Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero abrir meu coração a Ti, porque eu não quero mais ser tímido. Veja que Paulo fala, eu exorto você, que um dia eu impus as mãos sobre você, e alguém um dia impôs as mãos sobre você também, e orou, e você foi batizado no Espírito Santo, pela imposição de mãos. Assim como várias pessoas que eu orei foram batizadas no Espírito. Mas Deus nos exorta hoje a voltar para esse momento. Eu te exorto pela chama do dom de Deus que recebestes. Você recebeu a chama do dom de Deus. Você é batizado no Espírito Santo, não é? Então, se você recebeu a chama do dom de Deus, você não pode ser tímido. Você não pode esconder a chama de Deus. Você precisa propagar essa chama. Levar essa chama. Como é a ordem de Deus para nós em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Eis os sinais que acompanharão os que creem. Manusearão serpentes e beberão algum veneno mortal. Isso não lhes fará mal. É ordem. É ordem de Deus no começo e promessa no final. Então, nesse momento, que o nosso coração se coloque em Deus, que nós estejamos prontos para a graça de Deus em nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Veja, Paulo fala, eu não te dei um espírito de timidez. Você não tem um espírito de timidez. O Espírito Santo não é timidez. O Espírito Santo é fogo que desce do céu e é derramado em nossos corações e em nossas vidas. Que
que nós possamos viver esse fogo, que nós possamos entender essa verdade que Deus tem para nós. Nosso Deus e nosso Senhor é um Deus misericordioso, poderoso, que tem misericórdia de nós. Diante da presença de Deus, de coração aberto, vai falando isso: Senhor, o Senhor não me deu espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o espírito de fortaleza, e essa fortaleza, o dom de fortaleza, de nos fazer fortes diante das dificuldades, diante do mal, diante do pecado. Sermos resistentes. E esse é o espírito de fortaleza que é derramado sobre nós. Que nós busquemos essa construção, esse crescimento, de sermos mais, de buscarmos mais, de sermos saciados pela graça do Espírito, pelo poder da fortaleza, que sejamos fortes diante das dificuldades, diante dos problemas. Que Deus nos dê fortaleza. O amor, que é o maior de todos os dons. O amor, o dom do amor. E que nós aprendamos a amar o nosso irmão. E amar intensamente, irmãos. O dom do amor, que é dado para nós, é o dom do perdão, é o dom do recomeço. É o dom de dar a oportunidade para aquele que verdadeiramente se arrependeu e que verdadeiramente quer buscar em Deus um novo momento. Isso é o dom do amor. Perdoar, amar, dar a chance. Se a pessoa verdadeiramente se arrependeu, que ela tenha a chance verdadeiramente de poder estar cada vez mais diante do Senhor e diante de nós, o próximo, né? Nós estejamos juntos da graça de Deus. Que o Senhor nos dê fortaleza para que sejamos fortes, que nos dê amor, que a mansidão, a calma, e esse amor nos faça manso e humilde de coração. Que nós possamos viver a realidade do Senhor Jesus. Que nós possamos amar. E isso são os frutos do Espírito. E sabedoria, a última. Sabedoria é como portar diante de situações. E ser sóbrio, ser ponderado, ser, não é? Sóbrio, ponderado, né? Equilibrado. O Senhor nos dê sabedoria do reino. Porque quando oramos, nós precisamos das três, de fortaleza, de amor e sabedoria. Deus não te deu espírito de timidez. Começa a manifestar esses três dons em você e dizer: sim, hoje eu estou cada vez mais buscando esses três dons: fortaleza, amor e sabedoria. Frutos do Espírito Santo que vem com a imposição de mãos. Veja, Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, eu não quero ver você estático, eu não quero você preguiçoso. Porque quando eu impus as mãos sobre você, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma tarefa. Olha como Deus está sendo duro com a gente, como Paulo está sendo com Timóteo. E não é uma tarefa de timidez, não, é com poder, com intrepidez, com eloquência. Não é timidez, é a fortaleza, amor e sabedoria. Que Deus nos encha de fortaleza, amor e sabedoria. Que Deus nos encha. E a fortaleza é essa eloquência de pregar, de estar na presença de Deus. Esse desejo que nós temos não nos cala o coração. Que nós possamos viver
Isso é a realidade em nossa vida. Que nós possamos ser um novo ser. Coloquemos o nosso coração, levantemos ao alto. Veja que ele dá glória a Deus, Paulo, por Timóteo. Mas ele vai chamar a atenção. Deus não te deu isso para você, timidez para você. Deus não te deu dom para você ser tímido, para você ter timidez. Deus te deu dom para seguir Marcos 16. Hoje mesmo eu estava dando um testemunho sobre isso. Eu fui afastado, no começo do ano agora. Continuo afastado, de certa forma. E para mim tanto faz eu estar à frente ou estar sentado. Se bem que não é tanto faz, porque Deus falou no meu coração, Deus me incomodou. Eu não te capacitei para ficar sentado. Tomei uma bronca assim de Deus. E aí foi mais um sinal que eu tinha de que o meu tempo ali está se esgotando. Ali já não é mais meu espaço, meu lugar. Porque a obra eu faço para que o nome de Deus seja divulgado, seja pregado, e não por mim. E assim também, que nós tenhamos isso. Porque Paulo chega para Timóteo e diz, olha, você está errado, você está muito tranquilo, Deus quer mais de você, não seja tímido, Deus quer você com fortaleza, amor e sabedoria. Paulo foi pegando no pé de Timóteo, escreveu as cartas para Timóteo. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E dizer a Deus, Senhor, me usa. Eu quero ser usado por Ti. Porque eu não sou da timidez, Senhor, mas de fortaleza, amor e sabedoria. Tu és o meu Deus e Senhor. Só temo a Ti, Senhor, mais ninguém. Então, Senhor, cuida das minhas necessidades. Cuida dos meus problemas. Envia Teu Espírito Santo, Senhor. E todos os dias nós precisamos disso, irmãos. Todos os dias nós precisamos orar e clamar a Deus que Deus nos dê a Sua graça e a Sua bênção. Que o nosso coração se eleve aos céus. E que nós possamos dizer a Deus de todo o nosso coração, Tu és o nosso Deus e Senhor. Só a Ti que eu confio. Confia no Senhor, que Ele agirá. Que o nosso coração seja entregue à presença de Deus. E é isso, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde. E essa passagem é uma passagem muito espiritual. Porque às vezes a gente se encontra preso numa situação e Deus ele nos traz essa liberdade de crescermos como servos de Deus. Que nós possamos assim entender que nós precisamos crescer na fé. É isso que Paulo chama a atenção de Timóteo. Está errado. Deus não te deu, Deus nem pôs as mãos em você para você ser tímido. Quando o Espírito Santo desceu sobre você, não era para você ser tímido, mas era para você fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Então, abra teu coração, tua alma, entregue-se ao Espírito Santo e diga, Senhor, eu quero, o que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo lhe dará o caminho, lhe mostrará. De todo o coração, porque Ele te ama. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima pregação e oração. Um grande abraço. Fique com Deus.